Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo é para a gente debater novamente o assunto que a gente debateu ou tentou debater ontem à noite, né, na nossa live, que não deu certo porque foi muito corrido e eu enfrentei alguns problemas técnicos para conseguir ministrar aquela aula para vocês. Então, estou gravando agora previamente para que vocês tenham um acesso mais tranquilo, a gente vai debater a apostila toda. Lembrando que vocês podem depois acessar novamente, pausadamente, ir olhando. Enquanto esse vídeo estiver rodando, eu estou aí nesse momento presente no chat para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então vamos tentar fazer isso de uma maneira mais tranquila, sem depender das conexões daqui da minha residência, né, ou problemas que porventura venham a ter o sistema de live do YouTube. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente debateu conceitos básicos sobre tipos de meio microbianos. Eu vou agora colocar algumas outras informações que estão lá, né, constando numa apostila que eu já passei para vocês ainda com antecedência, né? Eu não me lembrava que eu já tinha mandado para vocês, mas vocês já tinham essa apostila em mãos, tá? Então, meio de cultura em si, a gente debateu ontem, né? Eu falei a definição geral, mas a gente pode colocar algumas informações a mais aqui, né? Falei ontem sobre a intenção de se fazer um meio de cultivo, que é sobre estudos ou diagnóstico, né? Basicamente. Ou então, por exemplo, você pode, inclusive, estocar micróbios cultivados para você manter um banco de dados biológico, inclusive genético, a respeito dos micro-organismos de interesse médico, no nosso caso, né? Então, aí a gente tem que observar também que algumas bactérias, alguns micro-organismos, de forma geral, eles têm peculiaridades na sua forma de crescimento. Tá, pessoal? Inclusive, alguns podem não crescer em meio nenhum conhecido. Tá? E aí o caso diagnóstico fica um pouco mais complexo. Né? Afinal, você tem que contar com as células que já existem no tecido que foi coletado, ou no material biológico que foi coletado do paciente. Tá? Mas isso aqui é um caso bastante raro. Um termo importante para vocês verificarem, pessoal, para vocês, inclusive, notarem durante os estudos de vocês, são os termos inóculo, tá? Que, na verdade, ele difere um pouquinho quando a gente fala sobre repicar uma cultura. No futuro a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. O inóculo, na verdade, seria o que, então? O micro-organismo introduzido no meio de cultura para gerar novas células bacterianas. Tá bem? Então, toda vez que você pega uma parcela, né, de células, uma quantidade específica de células do micro-organismo e vai inserir no meio de cultura, que está sendo simbolizado por esse desenho que eu fiz aqui, percebam que você está repicando aqui ou inserindo o inóculo no meio de cultura para que haja esse crescimento, ok? E para que ele cresça, obviamente, eu preciso dos dados que já constam aqui nessa seta e que já foi tema de aulas passadas, vocês só vão mesmo contextualizar. E é muito importante que a gente perceba o seguinte, pessoal, o meio deve estar inicialmente estéril, porque se ele não tiver, eu não sei se o que cresceu foi aquilo que eu inseri, se foi o meu inóculo, tá? Ou se foi alguma contaminação a partir de outros micro-organismos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Continuando aí, de onde vem o substrato para esse meio de cultura, tá? O substrato mais utilizado quando eu estou falando de meio de cultura sólido, vou destacar aqui no slide para vocês, é o agar, tá bom? O agar, ele é um polissacarídeo bastante complexo e que, assim, positivamente, né, veio a calhar que ele é um polissacarídeo que pouquíssimos micro-organismos conseguem utilizar como fonte de energia. Então é importantíssimo essa característica do agar, porque o meio de cultura ele tem que fornecer nutrientes que você insere no meio, mas o próprio meio em si ele não pode ser nutritivo para o micro-organismo, porque senão você não sabe se ele cresceu porque o meio é nutritivo ou porque ele cresceu pelos nutrientes que você inseriu, tá? Você tem que controlar quais nutrientes vão estar lá no agar, no meio de cultura. E é a partir dos nutrientes que você insere que os micro-organismos devem crescer ou não, dependendo dos nutrientes que você insere, tá? Então o agar não pode nutrir os micro-organismos e ele de fato não faz isso para a grande maioria das espécies bacterianas, tá? E ele é usado como um espessante, sempre foi, né? Usado como um espessante na área da culinária, até que foi descoberta essa propriedade de que ele pode ficar sólido, diferente das gelatinas que eram utilizadas antigamente, ele pode ficar sólido em meio ambiente, né, em temperatura ambiente em si. Eles são extraídos de algas vermelhas, tá, que sintetizam esse tipo de polissacarídeo aí. Uma vantagem muito interessante do agar
em relação à temperatura e ao estado em que ele se encontra, o estado físico que ele se encontra, é o seguinte, galera, ele tem um comportamento bem atípico de outras substâncias. Digamos o seguinte, você tem lá o agar já preparado e ele está sólido, ok? Então, você quer liquefazer esse agar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai aquecê-lo inicialmente até 100 graus Celsius, que é o seu ponto de fusão, nesse caso. Ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ok? Então, ele, nesse caso, entra em estado líquido e permanece em estado líquido até diminuir a 40 graus Celsius. Então, peraí, professor, quando eu estou aquecendo, eu saí de temperatura ambiente 25 graus Celsius, elevei, passei para 30, 40, 50, tudo no estado sólido ainda, 60, 70, 80, chegou em 100, ele liquefez. Só que ele vai começando a resfriar, ele não vai solidificar a partir de 99, 98, 97 graus Celsius, ele continua líquido, até que alcance, né, diminuindo a sua temperatura, até que alcance 40 graus Celsius, pessoal. Isso é importante porque boa parte das bactérias a 50 graus Celsius, elas continuam vivas, e você pode fazer, por exemplo, um inóculo em meio líquido, tá? Para misturar com o inóculo, ainda com agar líquido, para você difundir as células bacterianas, ou fúngicas no caso, dentro do agar, quando ele se solidificar e se transformar num gel, tá bem? E aí você tem o crescimento no tubo todo, na placa de Petri toda, seja lá onde for o recipiente onde você vai encontrar ou você vai colocar o meio de cultura em si, tá bom? E aí após solidificar, se você quiser liquefazer de novo, você vai ter que reaquecer até chegar nos 100 graus Celsius, tá? Isso aí é bem interessante, pessoal. Bom, algumas formas de cultivo. Essa forma de cultivo aqui, ó, que está nesses dois primeiros tubos, esses que eu vou marcar o xizinho aqui, ó, galera. Tanto um como o outro. O que muda é o ângulo, tá, que foi feita a imagem. Ele chama-se agar inclinado e ele tem essa inclinação no tubo para você ter mais superfície de contato, porque depois você vai passar uma bactéria aqui, ó, nesse sentido, né, inserindo aqui uma alça bacteriológica, que é uma espécie de araminho com uma auréola na ponta, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse material, que é de platina e que a gente tem que aquecer, inclusive, para esterilizar na chama. Então, a gente utiliza a alça bacteriológica com muitas bactérias aqui, passando sobre essa superfície enrijecida do agar, tá? E a gente utiliza geralmente esse tubo ou para fazer testes ou para estocar o micro-organismo em si. O agar profundo a gente utiliza com a agulha. Qual é a diferença entre a agulha e a alça que eu acabei de mostrar? A agulha não tem a auréola na ponta, tá? Isso aqui era para ser reto, tá, pessoal? Desconsidera aí. Ele é só realmente um arame cilíndrico bem fino, do mesmo material, que a gente insere num tubo com um meio líquido cheio de bactérias e depois espeta o agar, tá? Para verificar a mobilidade bacteriana. Então, se a bactéria é móvel, ela cresce aqui lateralmente, como a gente já discutiu, inclusive, em aula teórica sobre a mobilidade das bactérias. Ok? E aqui cultivo em placa de Petri, que é a mais comum de todas quando se quer fazer, por exemplo, exames clínicos ou alguns testes com antimicrobianos, etc. Aqui alguns exemplos, vocês percebam que tem cores diferentes, pessoal, por causa daquilo que eu já falei ontem para vocês, tá? As cores diferentes indicam comportamentos bioquímicos diferentes de cada espécie. Então eu já espero que sejam espécies distintas aqui. Esses meios aqui são meios diferenciais, eles diferenciam as bactérias em si, ok? Por isso tem essas cores distintas aí. O meio quimicamente definido, pessoal, percebam, o meio quimicamente definido eu tenho aqui tanto os ingredientes que fazem parte, os compostos que fazem parte do meio de cultura, quanto seus volumes ou massas específicas, tá? Tá tudo bem explicadinho, a gente não foge dessa receita. Por isso eu chamo de meio definido. Eu conheço o que vai e o quanto vai dentro, né, do meio em si que foi preparado. E cada espécie, ou um grupo específico delas, né, vai exigir um meio diferente, com composições diferentes, para que o seu crescimento seja atingido com satisfação, tá? Em níveis satisfatórios. Agora, o meio complexo, pessoal, é aquele que vai conter matéria orgânica da qual eu não controlo, tá? Exatamente a sua composição. Então, quando você quer inserir, por exemplo, proteínas dentro de um meio de cultura, a depender da fonte proteica, você não vai ter realmente um controle
específico, né, um controle acurado da matéria orgânica que está entrando ali, tanto em termos de que tipo de matéria orgânica vai, quanto da sua concentração, ok? Então, aqui está só um exemplo, né, de como obter peptonas, que é a partir da digestão de algumas proteínas, e suas fontes são basicamente carnes, né? Mas a gente pode também obter de vegetais, afinal de contas, eles, obviamente, como seres vivos, eles são capazes de síntese proteica, tá bom? Mas, de uma forma geral, quando você utiliza realmente matéria orgânica para compor o meio de cultura, ele se transforma no meio complexo, tá bom? Só lembrando, tá? O agar não é, por si, um nutriente para o micro-organismo, tá bem? Então, a gente pode fazer aí um caldo nutriente, quando eu faço o meio líquido, ou posso fazer o agar nutriente se for um meio sólido, tá bom? Uma técnica de cultivo quando o micro-organismo exige a anaerobiose, né? Ele não pode entrar em contato com o oxigênio para evitar oxidações. Eu vou utilizar então uma jarra de anaerobiose, que é o que a gente está vendo aqui nesse slide em si. Tá bom? O que a gente percebe aqui é que nesse método, pessoal, há o uso de um catalisador, ok? E esse catalisador ele vai estimular a reação gerada aqui por bicarbonato de sódio, que em contato, né, com água que a gente insere dentro desse sachê, vai liberar bastante CO2. Tá? Então, nesse caso, com esse excesso de CO2 aqui, eu já tenho também liberação de H2. E esse H2, reagindo com o oxigênio existente nesse tubo, vai formar água. E aí, pela formação de água, eu indisponibilizo o oxigênio para esses micro-organismos que não podem entrar em contato com esse oxigênio. Esse indicador de anaerobiose que está aqui do lado, ele muda de cor caso a anaerobiose esteja satisfatória. Tá? Isso é importante porque você não pode abrir para conferir, obviamente, você não pode deixar um oxímetro aqui dentro. Tá? Então, faça um indicador químico, né, da ausência de oxigênio aqui. Tá bem? O meio de cultivo seletivo e diferencial. São dois meios distintos, mas a gente pode fazer um meio de cultivo que contenha, pessoal, ingredientes que o tornem ao mesmo tempo seletivo e diferencial. Tá bem? Então, o seletivo ele vai fazer o quê? Ele seleciona as espécies que você quer que cresça no meio. E o diferencial ele vai fazer o quê? Ele altera a cor ou formato ou o tamanho das colônias ou do próprio meio, né, a cor do meio de cultura, para que você veja ali macroscopicamente qual é o comportamento do micro-organismo que você está colocando e você não sabe que espécie que é. Então, dependendo da espécie, você pode analisar o tipo de metabolismo que ela tem, se ela faz respiração, se ela faz fermentação de determinada substância que você adicionou lá, né? Se ela faz, por exemplo, quebra de hemácias, quando você coloca no agar-sangue, por exemplo, se ela é capaz de crescer em bile, por exemplo. Então tem uma série de aditivos que a gente coloca e verifica no visual, né, do meio de cultura qual é o comportamento fisiológico da bactéria, ou do fungo, ou de outro micro-organismo, e você consegue agrupar pelo menos para fazer novos testes e elimina outra grande quantidade de testes que você teria que fazer, né, para descobrir que espécie você tem ali em mãos. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo. Né? Esse meio de cultura aqui ele é específico para o gênero Staphylococcus. Tá? Então aqui ó, tem duas espécies do gênero Staphylococcus. Essas duas espécies vão crescer nesse meio. Por quê? Porque o meio permite isso. Outras bactérias já não teriam facilidade em crescer aqui. Então a gente já, por essa informação, a gente já consegue pressupor que este é um meio seletivo. Tá? Ele permite o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus. Mas além de ser um meio seletivo, ele também é diferencial. Porque Staphylococcus aureus, pessoal, altera o pH do meio, transformando sua cor. Veja que o meio de cultura, né, o não inoculado, é vermelhinho, ok? Continuou vermelho com Staphylococcus epidermidis, mas com Staphylococcus aureus a gente percebeu uma alteração de cor bastante drástica, ok? Então, por conta dessa alteração de cor, eu já posso definir as espécies que estão aqui, tá? Meio de enriquecimento. Qual é a grande sacada de um meio de enriquecimento? Algumas bactérias se encontram juntamente com outras, né, na microbiota do tecido que está sendo pesquisado, que está sendo feita a cultura, né, do tecido em si,
E a gente nem sempre consegue obter a bactéria que a gente precisa identificar, porque algumas bactérias, elas competitivamente na microbiota perdem a competição na busca de espaço, na busca de nutrientes, então elas se reproduzem com uma dificuldade muito maior do que outras. Então, se você deseja obter uma cultura pura ou amplificar, né, o número de células daquela espécie que tem dificuldade de crescimento, você tem que favorecer propositalmente o crescimento daquela bactéria. Então, a gente usa o meio de enriquecimento para isso. Ele seleciona, ele é seletivo também, porque ele acaba selecionando a bactéria que cresce com maior dificuldade e acaba dificultando o crescimento daquelas que crescem com mais facilidade. Tá? E aí é importante, pessoal, que a gente perceba o seguinte: você pega um inóculo, tá bem? Que possui vários micro-organismos diferentes, várias espécies, insere no primeiro tubo, que vai ter, por exemplo, esse meio de enriquecimento, e a gente vai perceber que a bactéria que cresce mais dificilmente vai aumentar um pouquinho o número da sua população, e as outras bactérias vão diminuir o número populacional. Então é o que você pega? Você pega depois uma fração desse crescimento 24 horas depois e joga, se for bactéria, tá? E joga no próximo tubo. No próximo tubo você vai perceber que cresce um pouco mais ainda as bactérias da sua opção, né? A bactéria do seu, que você tem a intenção de estudar, e vai decrescer o número de células bacterianas da espécie que você não deseja. Então, aí coleta-se mais uma fração desse tubo e vai fazendo isso subsequentemente, pessoal. Quando a gente chega nesse último tubo aqui, é esperado que você tenha muito mais células da bactéria da sua opção, né, da bactéria que você deseja estudar, do que as outras espécies que estavam ali, e você foi eliminando aos poucos conforme vai passando para cada tubo. E por último, o que você faz? Pega uma alça bacteriológica, coleta uma pequena fração desse último tubo e joga ele sobre um agar que você preparou, tá bem? Que vai conter ou só o seu micro-organismo de interesse ou poucas colônias de outros micro-organismos. E aí você consegue isolar o seu micro-organismo, aquele que você deseja estudar, tá bem? Então, para isso serve o meio de enriquecimento. A maioria das bactérias, a maioria dos materiais infecciosos, né, pus, escarro e urina, contém diversos tipos de bactérias, e por isso, então, eu preciso fazer a obtenção de culturas puras. Então, como é que eu faço isso? Tá, pessoal? Quando eu vou fazer um cultivo qualquer, eu vou passar sobre a placa de Petri uma certa quantidade de células bacterianas. Mas enquanto eu estou arrastando a alça, passando ela em contato com o agar em si, eu vou deixando, deixa eu colocar aqui uma caneta, vou deixando, por exemplo, uma célula aqui, outra célula ali, outra lá, outra colar, tá? Onde eu estou pingando aqui e fazendo uma marquinha é onde está ficando uma célula ou um conjunto de pequenas células, que eu chamo de unidades formadoras de colônias ou UFCs, tá bem? E é por isso que na placa de Petri a gente vai encontrar justamente o que? Essas colônias isoladas aqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui as anotações que eu fiz para ficar mais clara a imagem para vocês. Vejam que nessa imagem que eu coloquei tem algumas colônias isoladas aqui, porque quando passou a alça bacteriológica, algumas células ou o conjunto delas foram ficando no meio do caminho. E a partir desse método de isolamento por estrias, eu consigo fazer então o surgimento de colônias separadas. Então, se eu tivesse 3 espécies aqui, as colônias estariam crescendo separadamente. Tá? Isso ajuda depois no processo de isolamento. Essa imagem eu mostrei para vocês já em sala de aula, né, e expliquei como funciona esse processo. Ela está aqui só realmente para enfatizar o processo em si. Tá bom, galera? Aqui, pessoal, fala sobre semeadura e sobre repique. Tá bom? Olha só, os conceitos eles são até um tanto próximos, mas é puramente metódico, aqui é metodológico o negócio, tá bem? Então, semeadura, ó, inoculação de células obtidas diretamente do material contaminado. Então, isso aqui, pessoal, tá, por exemplo, vindo de um esfregaço do epitélio bucal do paciente, tá? Diretamente do material contaminado, tá bom? O repique não. O repique é a transferência de uma quantia de células para outro meio. Então, você primeiro faz uma semeadura numa placa e depois de uma semeadura você repica em outra placa para você fazer um isolamento mais propriamente dito, tá bem? Quantas vezes for necessário para isolar melhor. E aqui, ó, eu tenho 3 exemplos de alças bacteriológicas. Se vocês lembrarem daqueles arcos que a gente utiliza para fazer, né, bolhas de sabão, vocês vão perceber que
cada uma dessas auréolas aqui na ponta vão conseguir coletar um volume de líquido diferente. Quanto maior, obviamente, mais líquido, né, vai ficar preso nessa região interna aqui, ó. Então a gente tem volumes medidos em microlitros, tá bom? Dependendo da área que uma auréola dessa consegue cumprir. A agulha que eu citei para vocês, que está bem aqui, ok? Esses dois são dois tipos de alças de Drygalski que eu explico depois para vocês para que vão utilizar, mas elas não vão fazer caminhos estriados sobre a superfície da placa de Petri com o meio, tá, pessoal? A intenção aqui é fazer um tapete completo, tá? Sobre a... Tá uma bagunça que eu estou fazendo aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que lá na placa de Petri não vai haver espaços, tá? Entre as passagens da alça de Drygalski, porque depois que houver o crescimento completo, para formar um tapete sobre a placa, sobre o meio de cultivo, a gente coloca, por exemplo, alguns discos de antibiograma para medir, ou melhor, definir o quanto a bactéria é sensível àquele antibiótico, ou se ela é, inclusive, resistente ao antibiótico. Tá? Mas a gente pode conversar sobre isso mais tarde. Aqui falando sobre o método utilizado, ok? Fazendo semeadura e repique, e só fiquem atentos ao movimento que a gente faz, tá, pessoal? Ó, isso aqui é um conjunto de estrias, que aqui foi dado o número 1, aqui o conjunto de estrias de número 2 e aqui o conjunto de estrias de número 3. O conjunto de estrias de número 1 foi obtido a partir desse tubo aqui, galera, ó. Então você pega com a alça bacteriológica diretamente do tubo e faz a bateria de estrias de número 1. Quando você vai fazer de número 2, você não volta para o tubo. O que você faz? Você vai simplesmente contar com as bactérias que já estão na placa. Então você pega a alça bacteriológica, depois de ter feito as estrias de número 1, você leva a alça bacteriológica direto para a chama, deixa ela bem vermelhinha, tá? Vai esterilizar então a alça. Depois que a alça esfriar, a gente começa a arrastar sobre o agar e vocês percebam, as estrias de número 2, elas passam por cima de algumas partes das estrias de número 1. E com isso você espalha as células das estrias de número 1 no percurso número 2. E o percurso número 3? Percebam que só dá uma passadinha aqui, ó, para espalhar. E eu espero então que no final eu tenha menos células próximas umas da outra, tá? E assim funciona o processo de isolamento. E quando o isolamento estiver muito complicado, é claro que a gente pode fazer uma etapa prévia daquela que a gente acabou de aprender com o meio de enriquecimento. Vai deixar muito mais eficiente quando eu partir daqui para cá. Tá bom, gente? Eu consigo isolar muito mais, porque eu fiz uma seleção no início do processo. Ok? A partir dos meios de enriquecimento aí. Preservação de culturas, pessoal. A melhor forma de todas, além da refrigeração e do congelamento, é a liofilização. Inclusive, quando a gente compra bactérias com cepas padrões registradas, tá? Mundialmente, inclusive autorizadas pela Anvisa, a gente usa bactérias liofilizadas, tá? Que inclusive são cultivadas antes de congelar. Elas são cultivadas e depois inseridas geralmente no leite. E aí, quando você tem uma pequena parcela de leite congelado colocado num processo de pressão negativa, né, a partir de uma bomba de vácuo, você tem a transformação dessa pedra de leite congelado em leite seco. Então, antes de liquefazer, ele evapora pelo processo de sublimação, por conta da baixa pressão que você vai ter no meio hermético. Tá? E aí, para reativar essas bactérias que ficam ali, né, formam uma espécie de disquinho seco, é só jogar dentro de um meio líquido que ela vai derreter ali dentro e as bactérias retornarão ao seu crescimento. Bom, aqui tem algumas questões, pessoal, para vocês responderem. Caso tenham dúvidas, vocês podem me procurar. Isso aqui é um feedback de sala de aula para ajudar no processo, mas esse não é o nosso trabalho valendo nota. O trabalho valendo nota é uma questão que eu deixei numa lauda que vocês vão responder e entregar para mim, ok? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, galera!